Deputado Sargento Faur, por gentileza, nos honre com a sua fala por 3 minutos. Senhor ministro, o senhor fala em liberação de drogas, é a favor das drogas, e eu penso aqui o seguinte: qual que são os direitos humanos das vítimas de usuários, principalmente esses que perambulam pelas ruas, defecando e urinando na frente da casa dos outros, no comércio dos outros, praticando furtos, roubos, homicídios. Lá em Maringá nós temos uma mini Cracolândia, no Paraná, na rua Gilberto de Carvalho, onde jovens e todos, né, em perfeitas condições físicas, 18, 20, 25 anos, a noite inteira usando, vendendo drogas, né? Não tem condições, aquelas pessoas não trabalham. É certo que uma pessoa que chega 7, 8 horas da manhã, da noite, em um local, e sai pela manhã, ele não tem condições de trabalhar durante o dia. Aquela droga que ele está consumindo é fruto ou de esmola, que pessoas de bom coração deram, achando que ele iria se alimentar ou alimentar a família, quando na verdade estão financiando, né, financiando o uso de drogas e consecutivamente financiando o crack, praticam pequenos furtos, roubos, né, matando pessoas. Uma garota trans foi assassinada a facadas lá em Maringá por causa do celular, por um drogado, por um viciado desse aí. Uma senhora no centro de São Paulo reclamando que, pelo fluxo da Cracolândia ter mudado para a região do prédio que ela mora, ela não consegue pegar um Uber na frente do prédio, ela tem que andar 300, 400 metros no meio do fluxo, porque o motorista simplesmente, quando está chegando no prédio e vê o fluxo, ele cancela a corrida. Então eu gostaria que o senhor pensasse também nos direitos humanos dessas pessoas que são vítimas desses usuários. A grande maioria, temos sim aqueles casos de pessoas com depressão, pessoas doentes que acabam caindo nas drogas. A maioria vagabundos, sem vergonha, que não tiram o pé do chão, usando droga dia e noite, começam na droga mesmo, sabendo dos malefícios, mas aceitam o desafio, né, com esse uso, esse tal uso recreativo. Até tinha uma repórter aqui da TV Cannabis, já me entrevistou, uma pessoa bacana, decente, que ela disse que estava usando uma calça, inclusive, feita da cannabis. Eu falei, tá, usar uma calça feita da cannabis, tudo bem. Não pode é fumar essa calça, porque daí vai criar problema para a sociedade. E digo para o senhor, o que o senhor pensa das duas frases minhas, de que nem todo maconheiro é vagabundo, mas todo vagabundo é maconheiro? E o que o senhor pensa também, de que nem todo maconheiro acaba no crack, mas todo craquento começou na maconha. Muito obrigado. Força e honra! Obrigado, deputado Sargento Faur. Sim. Por gentileza, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, gostaria de sua atenção. Primeiro ponto será falar sobre as pessoas que aqui em Brasília e em quase todo o país estão presas injustamente. E aqui eu não quero fazer referência àqueles que cometeram depedração ou cometeram qualquer irregularidade, esses têm que responder. Mas, inclusive, o próprio governo não tem interesse em saber exatamente o que aconteceu, porque os infiltrados e os programados para isso não quer que chegue à tona. Eu queria lhe colocar que várias mulheres, senhoras, idosas e até crianças foram detidas a rodo em todo esse país. E foram detidas a rodo, inclusive sem ter quebrado sequer um pau de picolé, como lá no meu estado do Pará, senhor presidente. As pessoas estavam única e exclusivamente na frente do quartel balançando a bandeira do Brasil. E a ordem era para que arrastasse todos, fosse indiciado, e inclusive o juiz federal local não tomou nenhuma providência para que pudesse apreciar qualquer recurso. Todos os inquéritos no Brasil inteiro foram mandados para um único homem, no Supremo Tribunal Federal, que simplesmente prendeu, processou e vai julgar sozinho essas pessoas. É a verdadeira aberração que está acontecendo no mundo jurídico e que esse país está vivendo.
E que eu não acredito, senhor ministro, que Vossa Excelência, à frente do Ministério de Direitos Humanos, vá fazer algo em relação a essas pessoas. Porque eu estive durante 30 anos nas ruas como policial e tenho a certeza, não vi nenhuma vez direitos humanos no governo de esquerda defender policial ou cidadão de bem. Sempre estiveram à frente defendendo bandido. Em relação às suas declarações sobre a descriminalização das drogas, eu queria lhe colocar que talvez o senhor nunca tenha recebido uma mãe como eu recebi como policial, onde ela veio desabafar comigo de que o filho dela, viciado simplesmente ao chão jogado por abstinência, pediu para que ela o matasse, porque ele não queria mais viver e passar pelo que ele estava passando. Eu queria lhe dizer, senhor ministro, que descriminalização significa que é o ato ou conduta que deixou de ser crime, ou seja, não há mais punição no âmbito penal. E tenha certeza que se discriminar é legalizar as drogas, sim, o Estado vai estar tornando o traficante um orgulhoso empresário oficializado pelo Estado para que destrua a família. Vai estar tornando simplesmente o aviãozinho com carteira assinada para que possa estar livremente vendendo drogas e destruindo a família. E vai tornar do usuário e da família os condenados a serem o zumbi, a perder a sua personalidade, a perder sua moral, a sua vida e perder a família. Eu quero me dirigir a Vossa Excelência, como já fora dito aqui, o senhor está prestes a ser pai. Se não estou enganado, em junho a sua esposa vai ganhar uma menina. Eu peço a Deus, senhor ministro, que a sua filha fique longe das drogas. Que ela não seja uma vítima das drogas. Porque eu não desejo o seu sofrimento e o sofrimento da sua esposa. Por isso, tenha certeza, drogas, desde a maconha, desde de qualquer outro tipo que possa ser como a cola de sapateiro, é o início para a destruição da vida e da família. E o senhor, como ministro de Direitos Humanos, deveria pensar nisso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, delegado Helder Mauro, o deputado Sargento Portugal. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. E quero relatar aqui que todos nós temos uma história por trás de quem está sentado aqui hoje. Acredito que todos nós temos passado por dificuldade em algum momento da vida. E nós fizemos nossas escolhas. Quem escolhe viver à margem da lei, toda a sanção penal é pouco. E a mão pesada do Estado, ela tem que prevalecer. Enquanto eu estava aqui esperando, desde 2 horas da tarde que a gente se reuniu, e parabéns ao senhor por conduzir hoje brilhantemente, a gente conseguiu chegar até o final de uma reunião, acabei de receber aqui no meu telefone a notícia de mais um policial morto no Rio de Janeiro. Simplesmente porque foram roubar a moto dele. Passei a pedir autorização ao senhor e fui mostrar o vídeo. Um colega meu, pessoal, há 23 anos na Polícia Militar, como eu, no Rio de Janeiro, foi assassinado por causa de um bem material. O que justifica isso? Nada. Sabe o que vai acontecer com a família dele em relação aos direitos humanos? Nada. Eu preparei algumas perguntas aqui que a gente tem que ser bem objetivo, até para valorizar aqui a vinda do ministro. Antes das perguntas, eu queria pedir um minuto de silêncio em respeito a esse representante do Estado do Rio de Janeiro que perdeu a vida e queria que o senhor me concedesse isso, por favor. Um minuto de silêncio.
prossiga, deputado Sargento Portugal. Muito obrigado a todos pelo respeito. A família com certeza vai agradecer. Ministro, vou tentar ser o mais objetivo possível. O senhor já teve acesso às imagens do dia 8? O senhor solicitou as imagens junto ao GSE, junto à ABIN, algum relatório, tudo, para poder ter uma avaliação por parte do senhor se algum direito foi violado de todos aqueles que foram detidos e encontram-se presos até hoje? Isso é uma pergunta. Se o senhor apoia, a segunda pergunta, se o senhor apoia a instalação da CPMI para apurar os fatos do dia 8, com isso trazer para toda a população um esclarecimento sobre os ocorridos dos fatos, com ampla divulgação para todos os parlamentares aqui e para toda a sociedade que espera que a gente possa fechar esse diagnóstico. Quando o senhor começou a fala, no início, o senhor falou para proteger uma minoria. Eu gostaria de saber do senhor quem o senhor considera uma minoria. Uma minoria que eu entendo como uma maioria, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que ela é refém de um estado paralelo e que, com certeza, deve ser blindada pelos direitos humanos, pelo Estado e por todos nós. Sobre o sistema prisional, eu concordo, sim, que está realmente muito cheio. Então, a gente peço ajuda ao senhor para a gente construir mais presídios. Mais presídios, sim, para colocar mais criminosos, mais daqueles que escolheram viver à margem da lei na cadeia. E não criar um mecanismo de penas mais brandas ou simplesmente passar a mão na cabeça daqueles que são pobres e coitados. Eu, como policial militar, eu já aprendi a diferenciar um do outro. Fizeram escolha assim. Escolheram ser vagabundos. É uma diferença muito grande e dependente. Como seria o combate, na opinião do senhor, em relação a essa criminalidade que aumenta, vendo pelo lado dos direitos humanos? Como o senhor poderia ver isso? Uma forma de nos orientar de como combater. Qual o tratamento que a gente deve ter com um traficante que porta fuzil, uma pistola, uma granada e coloca em risco a população do bem? E, por último, se o senhor considera ou não um usuário um risco para a população do bem. Obrigado, Sargento Portugal. Em relação às prisões ocorridas por conta dos fatos do dia 8 de janeiro, e se fala muito das crianças, né? O que o Ministério dos Direitos Humanos fez em relação a isso. Eu quero dizer o seguinte, que desde o primeiro dia, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tem contatado as autoridades responsáveis pelas políticas de infância e adolescente do Distrito Federal, conversado com os conselhos tutelares, ido até os locais, esteve no local, garantiu que as crianças que ali estavam comandadas pelos pais, que elas pudessem ser liberadas acompanhadas dos pais, cuidou-se disso de maneira muito atenta. E nós estamos absolutamente à disposição das senhoras e dos senhores para mostrar todos os protocolos, tudo que foi feito. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. E lembrando que o Ministério dos Direitos Humanos age no limite também das suas competências. Tem coisas que podem ser cobradas do Ministério dos Direitos Humanos, mas que, na verdade, são da competência, primeiro, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, e eu quero dizer que nós estamos em contato permanente com todos esses órgãos. Muito interessante também pensar, e aí algumas questões que me chamam muito a atenção. E eu não tenho problema nenhum com contradições, eu acho que as contradições fazem parte do ser humano. A grande questão é que a gente precisa admitir que as contradições existem e que nós vamos ter que lidar com elas. Então vejam, ao mesmo tempo em que se faz um discurso inflamado, né, chamando as pessoas que estão presas, né, de vagabundos ou outras palavras mais desairosas, se mostra uma intensa preocupação com as pessoas que estão presas no dia 8 de janeiro. O que eu proponho, eu não quero nem apontar a contradição, porque posso ter as minhas, certamente as tenho, porque eu sou um ser humano. Mas o que eu proponho é que nós possamos discutir essas contradições, e se há uma preocupação, e que de fato deve haver, repito, com as pessoas que foram presas por conta de um determinado fato, nós precisamos estender essa preocupação para todos os brasileiros e brasileiras que se encontram
muitos e muitas destas pessoas, muitos desses homens e muitas dessas mulheres se encontram presas em situação que o Supremo Tribunal Federal já classificou como estado de coisa inconstitucional. Então é muito importante que nós possamos juntos construir uma política pública que coloque o sistema penitenciário brasileiro nos limites, nos estertores da legalidade. Porque o estado que nós estamos vendo, e veja que nós estamos prestando atenção num caso específico, hein? Aqueles que nós não estamos prestando atenção são masmorras. E muitos falou aqui do Foucault, inclusive algumas coisas que eu confesso que eu estudo já isso há 15 anos, eu nunca vi em lugar nenhum. Então, eu diria assim, até curioso, eu nunca tinha visto uma espécie de interpretação freestyle do Foucault, assim, né? Uma coisa meio... acho bem curioso. Mas agora, veja, o próprio... Você falou tanto do Foucault aqui, né? E há tantos outros autores, mas enfim, falando dele, fundamentalmente, uma das coisas que ele nos ensina é que há uma distinção entre o tipo de pena que se tinha antes da modernidade e como a pena ela se estabelece a partir do momento em que a modernidade ela tem lugar. Uma coisa são as masmorras, os calabouços. Outra coisa são as prisões que são construídas a partir de um outro projeto de humanidade desde o século XVIII. Então, o que nós estamos vendo, paradoxalmente, é que algumas pessoas enxergam e reivindicam modernidade de um lado, mas não vê que existem masmorras no Brasil pré-modernas, e essa contradição nós precisamos resolver. Ou a gente se insurge contra todo o estado de coisa constitucional, ou nós vamos simplesmente falar de questões pontuais e que não vão resolver o nosso problema. Quero lembrar que todas as violências que hoje nos acometem, elas são, de alguma maneira, o resultado de violências que nós vamos tolerando, né? Ao longo do tempo, e que acabam se tornando sistemáticas. Então, quem é contra que pessoas que cometeram crimes e que não têm relação com aquilo que eu penso possam ter seus direitos violados, depois fica muito difícil reivindicar os direitos humanos para as pessoas com quem eu tenho algum tipo de empatia. Eu quero dizer que, como ministro dos Direitos Humanos, eu não tenho só empatia. E não interessa se eu tenho empatia ou não. O que interessa é que eu tenho um dever como um homem de Estado e que eu tenho o dever de cumprir a lei, o que determina a Constituição. E eu tenho que olhar para todas as pessoas que estão em situação carcerária no Brasil. E zelar, junto com os outros ministérios, junto com o Parlamento brasileiro, junto com o Poder Judiciário, para que a lei e a Constituição Federal sejam cumpridos. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não tem muita coisa, tem algumas coisas, inclusive, que estão... Estou seguindo a sua orientação, presidente, de responder fundamentalmente as questões que, de alguma maneira, estão em volta do requerimento. Por caso, depois... Não, perfeito. Eu só quero falar de duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas, o sargento... vamos ver aqui... quando se falou... O próprio Marco Feliciano falou a respeito da importância da religião, enfim. Eu acho... a religião é uma dimensão constitutiva da identidade. Qual que é o papel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania diante das religiões? O papel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania diante das religiões é garantir que as pessoas possam exercer com plena liberdade o seu direito de crença e o seu direito de liberdade religiosa. E por que eu estou separando as duas coisas? Porque cabe ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por conta de uma política do Estado determinada pela Constituição, que garanta que o senhor possa professar a sua fé, que o senhor também possa professar a sua fé, que o senhor possa falar do seu Deus, que as mães de santo possam falar dos orixás, possam fazer aquilo que quiserem
no campo da sua religião, professar a sua fé, mas que também garanta o direito daqueles que não têm nenhuma fé. Isso é liberdade religiosa, liberdade de crença. Então, a defesa da possibilidade das pessoas serem livres do ponto de vista do exercício da sua fé é garantir que o Estado seja laico, pastor. Então, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania tem que zelar para que o Estado seja laico, para que todas as pessoas possam se abraçar na sua fé, seja ela qual for. Sem intolerância. A defesa, e só se garante que a intolerância religiosa não tem a ver se o Estado for laico. E, por fim, quero só fazer uma referência, e assim eu termino. Alguém falou da minha menina que está vindo. Falou. O senhor falou, mas também houve uma outra fala de uma... E também teve uma outra fala também numa direção muito diferente, muito menos carinhosa do que aquela que o senhor me dirigiu, deputado. Mas eu quero fazer referência às duas, porque sempre me dá gosto falar dessa vida que vem vindo aí. Perguntaram o seguinte, o que eu espero que a minha filha, né, ela não tenha nenhum tipo de problema, enfim, eu também espero que não. Mas se ela vier a ter, eu espero que ela não seja tratada da maneira com que nós temos tratado as pessoas que têm problemas com drogas. Eu espero que a minha filha seja tratada com dignidade. Eu espero que a minha filha seja acolhida. Eu espero que a minha filha nasça num mundo em que o parlamento brasileiro tem um mínimo de sensibilidade para entender o que está acontecendo com as pessoas que hoje têm um problema, sim, de saúde. Eu espero que a minha filha nasça num mundo melhor. E que nós possamos juntos participar da construção desse mundo. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, ministro. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.